Sejam muito bem-vindos às Escolhas do Maître. Esta semana marquei presença na Feira dos Vinhos da revista Grandes Escolhas, ali na fila. Ela decorreu no fim de semana, que também coincidiu com a corrida da maratona, e eu não pude ir lá durante o fim de semana porque estava em preparação para a corrida da prova rainha dos 42 km, e então acabei por ir só na segunda-feira, ainda um bocadinho a cambalear de dores do esforço da maratona, mas lá fui marcar presença na Feira de Vinhos das Grandes Escolhas, no evento Vinhos e Sabores. Eu já tinha ido a algumas feiras de vinho anteriormente, ou algumas provas de vinhos, mas esta tem um cariz completamente diferente. Na segunda-feira era mais dedicado aos profissionais, na qual eu me insiro, não é? Porque trabalho na venda dos vinhos também no restaurante. E então lá fui, e como os meus colegas Pedro e João não podiam ir porque estavam a serviço, incumbiram-me numa tarefa de procurar alguns vinhos com algumas especificações que eles me deram, e então eu fui dar uma voltinha para ver se encontrava alguma coisa daquilo que nos pediram. Estava tudo muito bem organizado, tudo dentro das normas de higiene e de segurança, estava espetacular. Havia muitos stands nas representações das várias regiões vitivinícolas, havia também a toda a hora eventos de provas de vinho coletivas, portanto teve tudo muito bem arranjado. Entretanto fui andando pelos produtores, tentei privilegiar mais os pequenos produtores e projetos que eu não conhecia. Havia alguns que eram já bem conhecidos, então comecei por ir a alguns sítios onde não conhecia, onde também não havia tanta gente, onde parecia que eram projetos mais pequenos, que era esse o meu foco e o meu interesse. Também procurei, entretanto, os vinhos que os meus colegas me tinham pedido, e então encontrei vários tipos de produtores diferentes, mais pequenos, com projetos mais diferenciados, e encontrei algumas coisas bastante interessantes e agradáveis. A questão é que eu não estava muito bem preparado para o que ia, e acho que neste âmbito, quem não tem esta experiência, e eu acabei por perceber isso no final, quando refleti sobre a minha visita à Feira de Vinhos, que realmente a gente temos que ir preparados com um foco muito certo no que vamos fazer, e também levar um bloquinho de apontamentos e tirar algumas fotos aos vinhos e fazer apontamentos na altura, porque depois são muitas provas, são muitas conversas com produtores, e depois fica um bocadinho difícil da gente se lembrar tudo o que provou e todas as conversas que temos, e assim com o auxiliar de memória fica mais próximo. Ou seja, eu penso que daqui a um mês há outra feira de vinhos ali na feira de congressos, e eu para essa já vou mais bem preparado. Provavelmente vão estar alguns stands lá repetidos, outros provavelmente não, mas a verdade é que tirei também bastante aprendizagem, e fiquei muito feliz também por conhecer novos produtores e ouvir novos projetos. Falámos um bocadinho sobre tudo, e foi uma experiência bastante interessante. E aproveitando que lá estava, também foi de lado um projeto muito interessante, do qual eu fiquei apaixonado pela uma das proprietárias, entre aspas, como é óbvio. Foi uma senhora que me atendeu muito bem, e eu acabei por ficar com um vinho deles para trazer esta semana para a nossa sugestão. Então, conforme vos disse, foi da Feira dos Vinhos que eu trouxe a sugestão aqui para a semana. Quando andava lá a visitar uns stands, vi assim um stand que tinha poucas pessoas, e quando olhei para trás do stand estavam duas senhoras com um ar muito maternal, e uma delas deu logo a volta ao stand e aproximou-se logo para falar comigo. Explicou-me que era dentista de profissão, e que o projeto deles era um projeto muito especial. Quando nós vamos, por exemplo, ao site deles, eu estou a falar da Lúcia e do Américo Ferraz, no projeto deles, logo na abertura do seu site, aparece lá Wine, Love and Family. E eu acho que há aqui coincidências que não são nada por acaso, porque Wine, Love e Family era pelo vinho que eu estava ali naquela feira, mas Love e Family para mim são dois pilares importantíssimos, e eu fiquei logo encantado com a história da senhora que me contou, que foi uma história de amor, porque ela casou-se com o marido que era ali da zona de Meda, no concelho da Guarda, da Beira Interior, e o sogro tinha ali umas vinhas, então eles já faziam vinho há algum tempo e decidiram fazê-lo um bocadinho mais profissionalmente agora nos últimos anos. Eles produzem tinto, produzem branco, estão na onda de produzir também rosé e espumante nos próximos anos, e é um projeto mais pequeno. Eles têm 5 hectares no Douro e têm os outros restantes 15 ali na Meda, no concelho da Guarda da Beira Interior. Portanto, foi um projeto que eu gostei muito de conhecer. Eles também têm um enólogo,
o Pedro o Branco, que trata dos seus vinhos, que é um jovem de 30 e poucos anos, que eles confiam que vai ter um grande futuro no ramo, e é com eles que eles contam na ajuda para fazer os seus vinhos. Portanto, este foi um projeto que eu fiquei muito apaixonado, e em especial pela Dona Lúcia, que foi muito querida ao acolher-me lá na Feira dos Vinhos e explicar-me com muito amor o seu projeto e o projeto da sua família, e foi uma conversa muito interessante. Antes de avançar para as castas, vamos então saber que vinho é que aqui temos. É um Sauval DOC da Beira Interior, branco, colheita selecionada de 2018. Então, para este blend de castas brancas ali da Beira Interior, nós contamos com Rabigato, Viozinho e Fernão Pires. Estas vinhas são plantadas entre os 500 e os 700 metros de altitude, com uma exposição solar diferenciada, e isto confere ao vinho características bastante diferentes das normais aqui da Beira Interior. Portanto, os aromas e sabores deste vinho são muito aqui à volta da mineralidade, do vegetal, do floral, e também com algumas notas cítricas, como é próprio de quase todos os vinhos brancos, mas a sua maior expressão é aqui no floral e no vegetal, também muita mineralidade e uma acidez bastante integrada, o equilíbrio perfeito entre estas três castas, ou seja, é uma expressão muito interessante das três castas aqui utilizadas, e também de uma percentagem que a Dona Lúcia me disse que tinham lá de vinhas velhas, brancas também, que acabam sempre por misturar no seu vinho e que também confere aqui um caráter único. Portanto, é um vinho bastante gastronómico. Eu acabei por prová-lo, conforme já tinha dito, com sardinhas assadas, e ele ficou muito interessante, e também com alguns queijinhos que eu tinha aqui de pasta mole. Portanto, é um vinho com bastante caráter e que eu gostei muito, e daí a trazê-lo aqui esta semana e apresentar-vos este projeto muito diferente que eu encontrei na Feira dos Vinhos. Muito obrigado por estarem desse lado, um brinde a vocês e até para a semana.